professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual eu vou dar continuidade ao conteúdo do 6º ano. E a matéria é revisão na parte de vegetação. Questão 1. O Brasil, devido à sua localização e grande extensão territorial, abriga diversos tipos de cobertura vegetal, sendo que cada região brasileira apresenta um bioma predominante. Nesse sentido, relacione o estado, a região ao tipo de vegetação predominante. É sempre importante lembrar que países, não é só o Brasil, mas países que têm uma grande variação de latitude, são países que vão apresentar uma variedade também muito grande de tipos climáticos e de vegetação também. Vamos dar um exemplo: o Brasil, é claro, que é um país grande em várias dimensões, não só uma grande extensão de latitude, mas também uma grande extensão de longitude também, uma área muito grande de leste a oeste. Mas a gente pode dar um exemplo, por exemplo, do Chile, que é um país extremamente pequeno comparado com o Brasil, na verdade bem pequeno comparado com o Brasil, mas que ele se estende, seu território se estende por várias latitudes diferentes. Então no Chile também você vai ter uma grande variedade de tipos de bioma em função disso. Então tem desde um deserto ao norte até um clima de Patagônia, de geleiras, né, bem mais frio ao sul, porque eu tenho uma grande extensão. No caso do Brasil também vou apresentar isso. Como eu tenho terras distribuídas ao longo de uma grande longitude, de uma grande latitude, né, de áreas latitudinais muito extensas, eu também vou apresentar isso em relação às variações climáticas. Claro que a incidência do sol e aí a latitude são importantes, mas também a própria circulação de massas de ar também são pontos que vão modificar a vegetação. É sempre importante lembrar que vegetação e clima estão muito ligados, né? Tanto porque o clima vai selecionar a vegetação. Então, um local muito frio, por exemplo, ele não tem como desenvolver uma floresta equatorial, né, com uma grande biodiversidade, com árvores de grande porte, muito heterogêneo, ou seja, muito diversificado. Por quê? Eu tenho condições adversas de desenvolvimento. Então, apenas um tipo ou dois tipos, ou um número reduzido de espécies consegue sobreviver naquelas condições, né? Se você está pensando também num local muito seco, sem incidência de água, é uma outra característica. Não são todas as espécies que têm a capacidade de absorver água para se manter sobrevivendo num período de estiagem, período de seca. Então, isso é variado, do mesmo modo que a própria vegetação acaba influenciando o clima. A gente tem um exemplo muito característico no Brasil, que é o fato de que a floresta amazônica ela é muito modificada, né? A função de você ter uma floresta amazônica, ela provoca uma grande modificação no clima do país inteiro, né? Porque eu tenho um processo chamado evapotranspiração, que significa que as plantas liberam umidade para a atmosfera e essa umidade acaba transformando a característica de uma massa de ar que está localizada naquela região, que deveria ser uma massa de ar seca, e ela é uma massa de ar úmida em função da própria evapotranspiração da floresta. Então, a vegetação ela acaba influenciando o clima também, e ao mesmo tempo o clima é muito importante para determinar que tipo de vegetação vai conseguir se desenvolver naquela região. Então, para resolver essas questões, eu preciso olhar os números aqui e preencher essas colunas, levando em consideração as regiões. Então, quais são as regiões, as localizações que eu vou levar em consideração aqui? Região Nordeste, Estado do Mato Grosso do Sul, Região Norte, Região Centro-Oeste, Estado do Rio Grande do Sul, Região Sudeste e Região Sul. E quais são os tipos de vegetação, biomas que eu vou levar em consideração? Campos e pampas, Cerrado, Mata das Araucárias, Mata Atlântica, Pantanal, Floresta Amazônica e Caatinga. A alternativa fica assim. Região Nordeste. Dentre as alternativas que eu vou olhar aqui, eu tenho a Caatinga. É sempre bom lembrar que no caso da região Nordeste, a Caatinga ela está localizada na região Nordeste, mas não significa que na região Nordeste só tenha vegetação de Caatinga. A gente tem, por exemplo, outros tipos de vegetação, né? A Caatinga está localizada numa região específica. O litoral nordestino, por exemplo, tem Mata Atlântica, não tem Caatinga, é outro tipo de vegetação, bem mais densa, né, tudo mais. Mas nas áreas mais secas, com as incidências de regiões do semiárido, essa é a vegetação que a gente vai encontrar. 2. Estado do Mato Grosso do Sul. Olhando aqui, a gente tem o Pantanal. O Pantanal é aquele regime, né, muito particular, que está ali localizado no Mato Grosso do Sul, e tem como característica
característica uma grande drenagem, são rios que alagam durante o período de cheia, tem uma grande biodiversidade, é muito importante para o país. 3, região norte. Olhando aqui, a gente tem a floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, muito densa, com muita biodiversidade, então é a característica principal dessa região, porque eu tenho, claro, uma grande umidade, uma abundância de solo que favorece o desenvolvimento de várias espécies diferentes. 4, região centro-oeste, cerrado. O cerrado é um bioma predominante na região centro-oeste, ele tem como característica também ter uma vegetação muito rica, com muita biodiversidade e adaptada a uma característica muito específica dessa região, que é uma variação grande entre verões chuvosos, né, com muita chuva, e invernos mais secos, com uma estiagem muito grande. Então, o bioma é um bioma com uma vegetação menor, mais baixa, troncos retorcidos, que eles estão adaptados a essa variação, para resistir durante o período de estiagem. Então, essa é uma característica do cerrado. Mas, apesar disso, ele é muito rico em biodiversidade, né? E é, inclusive, um detalhe, um dos biomas mais ameaçados do Brasil atualmente. 5, o estado do Rio Grande do Sul. Olhando aqui, a gente tem campos e pradarias. Os pampas, eles vão se estender além dos limites do Rio Grande do Sul, né? Vão em direção da Argentina, Uruguai, são muito desenvolvidos, muito utilizados para a produção de pecuária. Os pampas acabaram dando característica ao que a gente chama do tipo gaúcho, que vive nos pampas, que são campos limpos, campos abertos, podem ser limpos ou sujos, mas são abertos, bons, são ideais para a produção de pecuária, né? Principalmente pecuária extensiva. Então, esse é o tipo específico de vegetação que eu vou encontrar no Rio Grande do Sul. Não significa que no sul todo seja assim, é uma parte específica. 6, região sudeste. A Mata Atlântica é uma mata que na região sudeste é bastante abundante. Claro que essa mata foi extremamente devastada. A gente pode observar que a gente tem um problema grave de devastação. Ela é uma floresta tropical, também tem uma biodiversidade grande, tem uma densidade grande também, né? E se desenvolve não só na região sudeste, mas ela vai além nos litorais ali do Brasil. E a última é a 7, a região sul. E a região sul a gente pode encontrar aqui a Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias existe em várias regiões da região sul, no Paraná também, e ele é caracterizada por não ter uma biodiversidade tão grande quando comparada com a Mata Atlântica, principalmente a Floresta Amazônica. Porque a região sul não tem um domínio tropical e equatorial que predomina na maioria do país. A região sul ela é caracterizada por um tipo climático que a gente chama subtropical, que tem um inverno bem mais frio, né, uma variação de temperatura maior. Isso vai fazer com que nem todas as plantas, né, nem toda a vegetação consiga se desenvolver nessas condições. Então, como a gente estava falando, que condições favoráveis ajudam a biodiversidade, condições desfavoráveis vão selecionar tipos específicos. Então, a Mata das Araucárias é uma vegetação mais igual, mais parecida e se estende nessa região e é muito utilizada também para a produção de papel celulose. Questão 2. Vegetação típica das regiões costeiras, sendo de uma área de encontro das águas do mar e com as águas doces dos rios. A principal espécie encontrada nesse bioma é o caranguejo. Essas características são do cerrado, B, mata dos cocais, C, mangue, D, caatinga, E, pantanal. Então, a gente tem aqui vegetações específicas, né, costeiras. Então, ele quer saber encontro do mar da água doce com a água salgada, com espécies, né, onde um animal se desenvolve, é o caranguejo. Que tipo de vegetação seria característica dessas características, né, dessas informações aqui? A alternativa seria C, o mangue. Alguns alunos podem confundir com o pantanal, porque ele fala da umidade. O pantanal ele não tem como característica apresentar essa umidade durante o ano inteiro. Não necessariamente é uma mistura de um encontro de águas doces de rios. Não é uma vegetação que a gente chama de vegetação quase que limítrofe, né, que fica ali na medida. Né? O Pantanal ele tem um bioma específico, ele está localizado num ponto específico do país. Né? Então não se corresponderia a esse tema específico. Então, o cerrado não tem como nenhuma dessas características, nem a mata dos cocais. A mata dos cocais a gente encontra muito na região nordeste. Na verdade, ela é uma vegetação de limite, né, entre o final da caatinga, né, que fica no semiárido nordestino, e o começo da mata da floresta amazônica. Né? E a caatinga que a gente viu que é aquela vegetação bem seca, bem diferente do mangue.
questão 2. Questão 3. O texto abaixo refere-se a qual formação vegetal? De origem bastante discutida, essa formação é a característica de áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma seca e a outra chuvosa, como no Planalto Central. Ela apresenta dois estratos nítidos, um arbóreo arbustivo, significa que eu tenho árvores com um porte um pouco maior, onde as espécies tem um caule mais torto, né? Geralmente revestido de uma casca espessa. E o outro é herbáceo, geralmente disposto em tufos. Esse texto parece muito complicado, mas para facilitar, vamos colocar uma característica. O que ele quer dizer praticamente nesse texto, quando ele fala de um extrato arbóreo arbustivo, quando ele fala de um extrato herbáceo, significa que eu tenho árvores de médio porte com caule retorcido, a casca grossa e alguns tufos de grama, né, que tem como característica uma vegetação mais rasteira. Então, essa é a característica. Então, geralmente eu vou encontrar árvores dispostas numa vegetação mais rasteira. Então, levando em consideração qual a vegetação que a gente está apresentando aqui. Floresta tropical, caatinga, formação do Pantanal, mata semiúmida e cerrado. Então, levando em consideração o que a gente falou aqui, levando em consideração essas alternativas, qual seria a alternativa correta? Cerrado. Cerrado, essa questão é uma questão que a gente poderia resolver, principalmente quando a gente olha aqui áreas com estações bem marcadas, uma seca e outra chuvosa. Isso é típico da região do centro-oeste, né, que vai apresentar um verão chuvoso e um inverno seco. Então, essa diferença já poderia nos ajudar a eliminar, por exemplo, a floresta tropical, que tendência a florestas com umidade o ano inteiro. A caatinga, que vai apresentar o oposto, vai apresentar uma redução de chuvas o ano todo. O Pantanal, ele tem essa característica, realmente, ele tem uma grande variação de estação chuvosa e estação seca, mas a gente poderia matar aqui nessa questão das plantas, porque ela não tem como característica esses troncos retorcidos. O Pantanal tem uma umidade maior, ele é uma área alagável, então as árvores são um pouco maiores, e a característica principal dele não é esse tipo de vegetação. Então, levando em consideração isso, a alternativa correta, a mata semiúmida, não é um tipo específico de vegetação no Brasil, e a alternativa correta seria o cerrado. O cerrado apresenta essas características mais fortes. Então, só não se assuste, porque dá para responder essa questão, mesmo quando ele tem umas palavras mais complicadas, tá? Mas é bom a gente ter claro, essa questão seria mais fácil de resolver, simplesmente com essas primeiras informações. Questão 4. Sobre as formações fitogeográficas ou biomas existentes no Brasil. Então, ele já até deu uma explicação do que seria um bioma. Assinale as preposições, né, ou preposição correta. O cerrado é uma formação fitogeográfica caracterizada por uma floresta tropical, que cobre cerca de 40% do território brasileiro, ocorrendo na região norte. B. A caatinga é caracterizada por ser uma floresta úmida, da região litorânea do Brasil, hoje muito devastada. C. O mangue ocorre dentro do Amapá, desde o Amapá até Santa Catarina. Desenvolve-se em estuários, sendo utilizado por vários animais marinhos para reprodução. B. O pampa ocorre na região centro-oeste, onde o clima é quente e seco, e a flora e fauna dessa região são extremamente diversificados. Então, considerando isso, alternativa A, falso. O cerrado não é uma floresta tropical. Como a gente viu nas outras alternativas, o cerrado ele tem como característica estar organizado, né, principalmente no centro-oeste, e tem essa variação muito grande de estações chuvosas e secas. Apesar da ocorrência desse tipo de vegetação, em várias regiões brasileiras, o cerrado é predominantemente encontrado no centro-oeste. B, falso. A caatinga é um bioma típico do sertão nordestino, onde prevalece uma vegetação característica das regiões do semiárido. Então, ela não é. Aqui ele está dizendo que é uma floresta tropical, não é uma floresta tropical. C. Verdadeiro. Os mangues estão presentes em vários pontos da costa. Como a gente já visto, eles vão acontecer muito como encontro de tipos de águas diferentes. Abrangendo áreas que vão do Amapá a Santa Catarina. Não quer dizer que tudo é um grande mangue. Significa que eu tenho locais que correspondem ao mangue durante todo o território. O manguezal é fundamental importância para o equilíbrio ambiental, pois esse ecossistema
ecossistema apresenta grande biodiversidade e consiste em um berçário natural para espécies marinhas, onde vários peixes, moluscos e crustáceos realizam sua reprodução. Por isso que é tão importante a manutenção dos mangues, e essas áreas costumam ser muito ameaçadas, muitas vezes pelo lixo, pela poluição. Então existe sempre um projeto de recuperação, porque os mangues afetados costumam afetar todo o desenvolvimento do ecossistema marinho da região. E D, falso, pampa é um tipo de cobertura vegetal predominantemente do Rio Grande do Sul. Na região centro-oeste prevalece o bioma do cerrado, que combina bastante com a primeira alternativa. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!